Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, quando Davi institui, né, os seus adoradores, né, quando ele está trazendo a arca para a cidade de Davi. Então diz assim: foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no. Contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Então, que a gente possa ter liberdade para adorar o nosso Deus. Assim como Davi, né, naquele dia, com tanta alegria de estar trazendo a arca, que a gente possa estar sentindo essa alegria hoje, nessa manhã, sentindo o amor de Deus e expressando todo o nosso amor por Ele. Ok? Criançada, quem quer vir aqui? Vocês têm que fazer os gestinhos para a gente ensinar a gente, né?
bem, vamos fazer uma oração pelas crianças. Santo Deus, te louvamos nessa manhã, Senhor, e te agradecemos pela vida das nossas crianças, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe cada uma delas, que o Senhor cuide dos seus corações e que elas cresçam na tua palavra, Senhor. Que elas cresçam em conhecimento de ti, Jesus. E que elas possam, Senhor, frutificar e serem homens e mulheres de Deus, Pai. Muito obrigada pelas suas vidinhas, pela vida dos seus pais, dos seus familiares. E também, Senhor, pelos profs, queremos pedir nessa manhã que o Senhor os capacite e te agradecemos também pela vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai cantar uma música que faz tempo que a gente não canta aqui na Aliança, mas acredito que todo mundo conhece. É Deus é Deus. Se estivermos felizes, Deus é Deus. Se estivermos preocupados, Deus continua sendo Deus. Amém? Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus
olhos fechados, adorando ao Senhor. Expresse o seu amor a Deus aí no seu lugar. Adore, pode erguer as mãos se tiver vontade. Cantar bem alto se tiver vontade. Que seja sincero do seu coração. Vamos consagrar nossas vidas ao Senhor. Então vamos agradecer a Deus, nossa oração. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és bom. O Senhor tem cuidado de nós, das nossas famílias. Nós queremos bendizer o Teu santo nome, Pai. E dizer que só Tu és santo, só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te louvamos nessa manhã, pedimos que o Teu Santo Espírito continue, Senhor, agindo nos nossos corações, falando conosco, e que abençoe a palavra que vai ser falada nessa manhã, Senhor. Te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, pessoal. Bom dia a quem eu não dei ainda. Um rápido aviso, chegaram as camisetas. Estou aqui de garoto propaganda, não é o melhor de todos, mas estou aqui com a camiseta. Chegaram as camisetas, então depois vocês podem passar ali atrás e retirar elas. Quem convive mais de perto com a minha família, comigo e com a Gabi ali, as crianças, sabe que a gente tem passado por uma incógnita no último mês, 2 meses aí. A gente estava decidindo se colocava ou não o Davi na escola. Ele tem 3 anos, a partir do ano que vem é obrigatório, e a gente estava pensando se a gente colocava ou não. Então a gente foi, vamos decidir e tal, a gente vai em escola, visita, e é todo um processo, né, que vai se tornando o processo decisório. A gente vai, visita a escola, vai ver se é aquilo lá que a gente quer, ver se não é. Aí conhece as professoras, conversa com as professoras, vai. E isso tudo porque é uma decisão importante, né? Vai ser um marco na vida do Davi, esse início da fase escolar. Vai ser um marco também na nossa vida como família, porque agora muda tudo. Eu tenho horário para ir levar ele, tenho horário para buscar. A gente tem um compromisso, assumir um compromisso que se inicia agora e vai terminar, sabe-se lá quando, né? É o início de um estudos que provavelmente não vai terminar, né? É o início de um aprendizado que vai durar a vida inteira, e faculdade e tudo mais. Mas o fato é que a gente tem que se adaptar como família, porque é um marco. É o início, o início de um momento diferente. E a nossa vida é repleta desses momentos, desses marcos, desses processos decisórios, de uma decisão que a gente toma, de uma ligação que a gente recebe e muda toda a nossa vida. E talvez você aí vai se lembrar desse dia. Se você tem filhos, você vai se lembrar desse dia que você levou o seu filho pela primeira vez na escola. E aquele aperto no coração do tipo, meu Deus do céu, cuida dele. Né? Como se não fosse ele que cuidasse antes. Mas a gente tem essa sensação de, pô, eu criei para mim. E quando a gente leva ele para a escola, a gente tem essa sensação de, ele cresceu rápido demais. Né? Talvez, se você não tem filho, você vai se lembrar do dia que você passou na faculdade ou no dia que você começou no emprego atual. Talvez você vai se lembrar do dia que você foi demitido do emprego antigo, que te forçou a tomar decisões diferentes. Talvez você vai se lembrar do dia em que deu teste de positivo, que você estava grávida. Talvez você vá lembrar do dia que vocês decidiram, vamos tentar ter um filho. Ou de quando essa notícia chegou sem tanto planejamento assim. O fato é que a gente tem decisões e a gente tem marcos na nossa vida que transformam e mudam ela por dias, por meses, por anos, por décadas e, às vezes, até mesmo pela vida inteira. Algo em comum que temos, com certeza, é o dia que conhecemos o Evangelho de Cristo Jesus. Isso, com certeza, mudou a vida de todos que estão aqui. Vocês não estariam aqui no domingo de manhã se não tivessem conhecido o Evangelho de Cristo Jesus. A gente tem marcos, a gente tem acontecimentos na nossa vida que transformam. E hoje a gente vai ver em Atos 8, continuando a nossa série, um marco e um acontecimento da igreja que vimos um pouco semana passada com o Francesco, com o apedrejamento de Estevão, mas a gente vai ver um marco da igreja que dura até os dias de hoje. Mudou a história da igreja, mudou a história do cristianismo. Atos 8, leremos do versículo 1 até o versículo 4. Atos 8, de 1 a 4, diz o seguinte: após o apedrejamento de Estevão, então, lemos esse versículo na semana passada, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão.
Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Vamos orar. Deus, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, nos transforma. Fala conosco através desse texto de Atos 8, que a gente saia daqui desafiado e diferente da forma que a gente chegou. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, o Francesco ele faz as frases, rimas dele, eu vou fazer uma frase sem rima. Mas o que eu gostaria que vocês se lembrassem no final do estudo, quando vocês forem para casa, e eu vou tentar repetir essa frase várias vezes durante o estudo, é que os planos de Deus conduzem a história e não são conduzidos por ela. Os planos de Deus são que conduzem a história e não são conduzidos por ela. Esse é eu adaptei uma frase do livro do Emílio Garófalo Neto sobre Sansão, que ele fala exatamente isso. Quem conduz a história é Deus. Ele não é conduzido por ela. Ele tem o controle de tudo, tem o controle de todos, e é um pouco disso que Lucas vai nos mostrar através desse texto hoje. Então, como lemos rapidamente, a gente vê então que Lucas nos apresenta pela primeira vez na história, pela primeira vez na Bíblia, temos a palavra perseguição conectada diretamente à igreja. Então a gente, a partir da morte de Estevão, desencadeou-se a perseguição na igreja de Cristo Jesus. É a primeira vez na história que isso acontece. Então, esse é o grande marco. Esse é o grande acontecimento da história da igreja que a gente vai ver hoje. A perseguição iniciou e isso vai gerar frutos nas mãos do nosso Senhor, porque os planos de Deus conduzem a história e não são conduzidos por ela. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo. Por que tem perseguição à igreja, né? Por que surgiu uma perseguição na igreja ali em Jerusalém? Então, se a ideia da igreja é tentar evangelizar ou contar essas boas novas do evangelho, que Cristo é esperança de vida, que Cristo ressuscitou e nos dá uma nova chance, um novo relacionamento com Deus, mais próximo, mais íntimo. Se essa é a mensagem da igreja, por que eles estavam sendo perseguidos? Porque não afetava muito as pessoas, mas vamos tentar entender o contexto da época. A gente está aqui em Atos 8, provavelmente de 3 a 5 anos. Tivemos uma discussão essa semana, eu, Olavo e Francesco, para descobrir quanto tempo passou da morte de Jesus até esse capítulo 8. Provavelmente, de acordo com alguns dados que a gente pesquisou aí, de 3 a 5 anos se passaram. Então, de Atos 1:8 ali, onde Jesus sobe e diz que o Espírito Santo descerá e eles serão testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra, passou-se ali entre 3 a 5 anos. Então é bastante tempo. Para a gente que está todo domingo lendo aqui ou lê de corrido, parece que passou 6 meses. Mas não, passou ali de 3 a 5 anos. Mas fato que isso não morreram pessoas o suficiente para mudar o sinédrio e a liderança da igreja. Então todo mundo que perseguiu Jesus, todo mundo que fez aquela pressão para contra Jesus e para que ele fosse crucificado, continua ali. O sumo sacerdote continua sendo Caifás, Anás continua em jogo ali também, a gente vai ler isso até o capítulo 8, até é citado Caifás e Anás, eles que até ordenam e fazem e armam um julgamento noturno contra Jesus, com testemunhas falsas, a mesma coisa que fizeram com Estevão, eles fizeram com Jesus. Mas a verdade é que a gente ainda está num contexto em que a verdade e o evangelho que a igreja tenta transmitir é uma lança no coração daqueles que perseguiram Jesus, porque isso está dizendo, aquele cara que vocês mataram, ele realmente é o Messias. Ele realmente era o Messias. Então, vocês estão errados. Vocês sempre estiveram errados e não há como seguir em frente sem transformação de coração. E isso, para alguém que acredita, e já entramos num segundo ponto de por que há perseguição, que o judaísmo acreditava nesse senso de justiça própria, de que, seguindo os dogmas, eles conseguiriam atingir a perfeição e ser dignos de serem salvos. Mas a mensagem da cruz não é isso.
A mensagem da cruz é que Deus se fez homem porque a gente não era capaz. Então, há perseguição na igreja porque a mensagem que a gente transmite, ela não é confortável ao coração do homem. Não é confortável a gente admitir que estamos errados. A gente está nos dias de hoje ainda com a tendência de várias verdades e de que ninguém mais está errado. Está todo mundo certo. Em tudo que vive está todo mundo certo. A gente tem esse orgulho que nos impede, às vezes, de considerarmos estar errado. E um pouco disso motiva o início da perseguição. Além disso, Saulo, que é bem citado porque Lucas já está preparando o coração do seu leitor para uma transformação que acontecerá no capítulo seguinte, mas ele, em suas cartas, ele vai trazer um pouco do que o religioso da época enxergava. E em 1 Coríntios, abre parênteses, amanhã tem curso. Se vocês não se inscreveram ainda, se inscrevam. Olavo estará aqui, ou até online. Olha que facilidade da nossa tecnologia. Façam. Porque Paulo deixa bem claro em 1 Coríntios que a mensagem da cruz é loucura e escândalo para aqueles que se acham sábios. Então, imagina que nós, como cristãos, somos considerados loucos. As nossas prioridades... por que tu abre mão de dinheiro se tu pode só perverter uma coisa aqui da lei, é só mudar aqui, tu vai perder dinheiro só. Não, a gente busca pelo certo. Não porque a gente é bom, mas porque aquele que nos chamou é. Né? Então, queridos, sobre a perseguição, também vemos diretamente os ensinos de Jesus falando que se ele foi perseguido, seus discípulos também o seriam. Então, é claro que Jerusalém está um turbilhão, uma panela de pressão prestes a explodir até a morte de Estevão, e isso explode e há perseguição dos cristãos. Então, mesmo em meio a tudo isso, perseguição, pensem na vida de vocês, o que vocês considerariam perseguição para vocês hoje. Perseguição é preconceito, é julgamentos, é sofrimento, é chacota, é injustiça, que às vezes a gente tem que aguentar calado algumas coisas, alguns sofrimentos. A gente não vive num país que a perseguição ela é tão clara assim, mas nas pequenas coisas a gente sente pressão, a gente sente esse sofrimento e a gente tem que abrir mão de algumas coisas pelo Evangelho. E, diante disso, não podemos deixar de lembrar que os planos de Deus conduzem a história e não são conduzidos por ela. Há perseguição na igreja, mas quem continua conduzindo o mundo e a história são os planos de Deus. Então, eu separei em 2 pontos para a gente ver hoje o que Lucas nos explica sobre esse aspecto todo. E, em primeiro lugar, os planos de Deus conduzem a história também quando há sofrimento. No versículo 1, a gente tem citação de morte de Estevão e perseguição que se desencadeou. No versículo 2 temos lamentação e no versículo 3 a citação de Paulo que devastava a igreja e os lançava na prisão. Há sofrimento na igreja primitiva. Há sofrimento nessa igreja tão recente, de 3 a 5 anos, e ela inicia já com sofrimento. A gente vive num mundo em que as interpretações bíblicas elas tentam apontar um caminho de prosperidade, um caminho de trocar nossa fé por conquistar algo, e a gente sempre quer levar vantagem. O que eu ganho com isso? O que eu posso retirar disso de bom? Eu vou lá e a gente acaba vendendo o evangelho, vendendo nossa fé e tentando trocar por algo. E isso, infelizmente, exclui os momentos de sofrimento que são preciosos aprendizados de Deus para a nossa vida. A gente exclui o que Estevão passou e o que ele falou anteriormente. Se a gente
a gente enxerga que Deus conduz seu povo mesmo em meio ao sofrimento. Ele conduz seu povo permitindo o sofrimento sobre ele. E diretamente ou anteriormente, conforme Estevão fala, ele vai citar toda a história do povo de Israel ali, né? Até foi um resumo do que o Tiesco falou semana passada. Ele disse que se vocês quiserem um resumo da história do povo de Israel, leiam ali o capítulo e o discurso de Estevão. Mas eu gostaria de atentar para um personagem específico, que é José. José, ele foi vendido pelos irmãos e foi então para o Egito. E tem toda a história ali e tudo mais, né, de Potifar e tudo, mas a verdade é que ele chega a ser governante do Egito, o segundo após Faraó. E em Gênesis, no final, quando ele reencontra os irmãos, ao invés de rancor, ódio, ao invés de vingança no seu coração, ele fala a seguinte frase: vocês atentaram mal contra mim, mas Deus o intentou em bem. Vocês tentaram fazer o mal contra mim, mas o Senhor, que faz com que seus planos conduzam a história e não sejam conduzidas por ela, transformou o mal que vocês fizeram para mim em bem. Eu sofri, passou o sofrimento dele, mas ele sofreu e depois ele deixa bem claro que foi para que outras pessoas fossem salvas, para que muitas pessoas não padecessem de fome no Egito, e Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com ele. Então, na história da igreja não é diferente. Há sofrimento, há lamentação, há aflição e tristeza. Mas se a gente esquecer disso e tentar se focar só na bonança, talvez a gente perca preciosas lições de Deus que Ele vai moldar o nosso coração quando a gente vai se sentir mais desprotegido ou menos autoconfiantes. O sofrimento tem lugar na história da igreja quando os planos de Deus conduzem a história, e a gente vai saber aceitar isso. Nos capítulos anteriores, a gente vai ver algumas represálias. A perseguição da igreja começa no capítulo 8 como um sistema, mas anteriormente a gente viu que já estava um rebuliço, e daí chamavam o apóstolo para falar em frente ao sinédrio e açoitavam eles. Já tinha uma espécie de perseguição aos apóstolos. Depois, os seguidores todos de Jesus vão começar a sofrer por isso. E no capítulo 5, do versículo 31 a 42, os apóstolos são perseguidos, eles são levados à frente do sinédrio, e há um discurso de Gamaliel. E nesse discurso de Gamaliel, ele vai falar aqui, no 33, ele vai falar: ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los, queriam matar ali os apóstolos que ali estavam. Mas um fariseu chamado Gamaliel, o mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se do sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então ele vai dar um discurso ali, ele vai falar, já teve outros personagens na história que se levantaram e disseram que eram Messias. E através disso já teve seus seguidores que fizeram, é ele, tal. E onde eles estão hoje? Não estão mais aqui. Então o que a gente pode fazer? Deixa esses homens, deixa eles, que se não for de Deus, esse é um movimento que vai morrer. Mas se for, a gente vai estar se encontrando lutando contra o próprio Deus. Então não faz sentido. E algo maravilhoso que acontece após isso, eles chamam eles, então, mandam açoitá-los, e no versículo 41 fala o seguinte: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Queridos, quando a gente acredita e crê que os planos de Deus conduzem a história, os sofrimentos se tornam leves e momentâneos comparados com uma glória futura. Quando a gente crê que os planos de Deus conduzem a história, a gente se alegra por poder sofrer
um pouquinho daquilo que Cristo sofreu por nós na cruz. Que isso sempre nos lembre de Cristo Jesus. E mesmo nesse contexto de perseguição, de tristeza, talvez de aflição, a gente consegue enxergar já o contexto completo, mas imaginem a igreja vivendo isso no momento. Eles não sabiam se Estevão era o primeiro e único mártir da história, ou se milhões e milhões morreriam e sofreriam com perseguição até hoje. Eles não sabiam disso. Mas eles estavam vivendo a história acontecer, um marco da igreja de que a perseguição começa, mas Lucas, escrevendo o livro, nos permite enxergar que Deus tem o controle disso. Mesmo enquanto há sofrimento, o Senhor está no controle. E então chegamos ao nosso segundo ponto. O primeiro ponto é que os planos de Deus conduzem a história também em meio ao sofrimento. E o segundo ponto é que os planos de Deus conduzem sua igreja do sofrimento ao cumprimento de sua palavra. O versículo 4 nos diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra onde quer que fossem. O que vemos então a partir da perseguição da igreja é o cumprimento de Atos 1:8. Agora a gente vê os judeus indo a Samaria e pregando o Cristo na Samaria. No versículo 11, no capítulo 11, versículo 19, a gente vai ver que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição chegaram então a Fenícia, Chipre e Antioquia, aos confins da terra, que também somos nós. Então, o evangelho chega aos confins da terra e a Samaria não por um processo e um plano que a igreja estava... A gente não vê do capítulo 1 ao 7 a igreja planejando, vamos mandar missionários para lá, e Jesus falou que a gente tinha que ir para Samaria. Então vamos separar um pessoal para ir para lá, um pessoal para ir para a Judeia como um todo, enfim, né? Vamos planejar isso aí. A gente não vê planejamento disso na igreja, mas a gente vê que os planos de Deus conduzem sua igreja do sofrimento a cumprir os seus planos, a cumprir a sua palavra. Jesus havia dito: e serão minhas testemunhas na Judeia, Samaria e até confins da terra. Então o que Jesus disse se cumpriu. Através de sofrimento e perseguição. Obrigado. Através de perseguição e sofrimento, mas a verdade é que a palavra de Deus está se cumprindo aqui. A perseguição ao povo de Deus conduziu o evangelho a alcançar outras nações. E eu peguei uma frase do Elder Cardin aqui, que ela traz um pouquinho dessa ideia do que está acontecendo. A gente tem a perseguição e a gente tem os planos de Deus conduzindo a igreja do sofrimento a cumprir a sua palavra. E a frase dele fala o seguinte: se aplica a nós também. As transformações de nossas vidas e realidades não são para nosso simples aprazimento. Então, as transformações que acontecem conosco não são só para o nosso prazer, mas para que os propósitos de Deus sejam cumpridos em nós e através de nós. Então, queridos, é isso que Lucas nos traz aqui. A mudança e a transformação, apesar do sofrimento que acontece na igreja, não são para o prazer deles, são para cumprir aquilo que Cristo Jesus havia prometido, havia falado. Então, isso acontece na nossa vida também. Transformações, demissão, como a gente cantou aqui. A gente cantou que Deus é Deus, agindo ou não agindo conforme a gente quer. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo soberano. Ele continua cuidando de nós, a doença passando ou não passando. Porque as transformações e as realidades que se transformam na nossa vida não são para o nosso prazer, mas para cumprir a palavra de Deus em nós e através de nós. O Senhor, então, conduz esse cenário triste e sombrio através da sua graça e misericórdia. E através disso ele permite que o sofrimento de tantos cristãos servissem de bênção para outros. O versículo 8 do capítulo 8 que a gente está lendo fala o seguinte: assim houve grande alegria naquela cidade. Os planos de Deus conduzem a história
e conduzem a história de forma que alguns sofrem para que outros se alegrem. Cristo sofreu para que hoje a gente pudesse se alegrar. E a gente, por vezes, sofre também para que outros possam se alegrar. Esse duro golpe, então, contra a igreja gera o cumprimento de propósitos divinos. Entendamos, então, que a vida não diz respeito às nossas conquistas pessoais, mas aquilo que Cristo quer realizar através de nós. A história da igreja também não é conduzida por pessoas, mas por Deus. E a história da igreja conduzida por Ele tem só um propósito e objetivo, que é o louvor de sua glória e o cumprimento de seus planos e propósitos. Pessoas, igrejas, natureza, governos, partidos, empresas, todos estão a serviço do plano de Deus que será cumprido, faça chuva ou faça sol. A gente tem passado por algum momento meio tenso de política e de perseguição. A gente sente que a perseguição está chegando, às vezes a gente respira mais fundo e sente que algumas coisas a gente não vai mais poder falar, talvez, ou que a gente vai sofrer represálias por fixar nossos pés na posição que a palavra de Deus nos apresenta. Mas isso também faz parte do plano de Deus. O plano de Deus conduz a história em meio ao sofrimento da sua igreja também. Então, Lucas nos chama aqui para a gente contemplar que por trás de tudo isso que está acontecendo, Deus continua no controle de tudo. Deus continua agindo, e a igreja que todos pensavam que ia morrer ali, não morreu, ela cresceu, ela se desenvolveu, ela foi para outros lugares, ela atingiu mais pessoas, e é isso que acontece no decorrer da história. Queridos, a igreja é um plano de Deus, não é plano nosso. Não é o Vanderlei e o Olavo que um dia se reuniram e disseram, vamos criar uma igreja. O Samuel que veio, vamos fazer uma igreja assim, assim, assado. Não. A igreja é plano de Deus. E qualquer tentativa de derrubá-la, de restringi-la, de puni-la, gerará frutos. Pela graça e misericórdia de Deus. Não porque a gente é bom, mas porque Deus traz salvação por meio do sacrifício. Deus traz salvação por meio da morte também. Por meio da morte e ressurreição de Cristo. Os cristãos que foram, eu acho válido a gente pensar um pouco nisso, que os cristãos que eles foram dispersos, eles não foi algo planejado, então eles não se reuniram na igreja ali no templo, que seja, e pensaram assim, vamos treinar 10 pessoas para decorarem o abismo ligado. Eles vão decorar tudo certinho e eles vão para outras cidades para falar. Não foi isso que aconteceu. Eles estavam ali, vivendo, e do nada, vamos ter que fugir, vamos ter que sair de casa, porque senão a gente vai ser preso, senão a gente vai sofrer consequências, senão a gente pode até morrer. E, veja bem, então imaginamos que durante esse evangelismo deles, não tinha algo planejado, mas o que eles falavam era o cotidiano. Eles falavam de Jesus no trabalho, eles falavam de Jesus na manicure, no pedicure, eles falavam de Jesus visitando, conhecendo pessoas novas. Por quê? Porque a vida deles transbordava o evangelho. A vida deles transbordava essa nova esperança e essa nova expectativa de vida. E um pouco disso que a gente vê, eu tentei, eu não sou o mais conhecido disso no mundo, de geografia, de escola, né?
Mas quando a gente estuda o heliocentrismo e o geocentrismo, a gente vê que no decorrer da história as tecnologias e as percepções elas vão mudando. Quando a gente pensava que a Terra era o centro de todo o universo e o Sol girava ao redor de nós e a gente era o planeta único e depois temos o heliocentrismo, que daí a gente vê que a Terra gira em torno do Sol e todo um sistema que se chama sistema solar e não sistema Terra, né? Então, praticamente isso que acontece a partir do momento que a gente conhece o Evangelho. É uma vida que gira em torno do nosso prazer, que gira em torno daquilo que a gente vai conquistar, do nosso trabalho, do nosso sonho, o grande sonho de ser promovido e ganhar muito dinheiro, poder comprar o melhor carro possível, ou me aposentar e não precisar mais me preocupar com dinheiro, poder ficar na praia. Não é mais nisso que a nossa vida gira em torno. A partir do momento que conhecemos o Evangelho, a nossa vida gira em torno do propósito e do cumprimento dos planos de Deus. E é por isso que, por vezes, a gente vai aceitar sofrer e a gente vai aceitar chorar pelo bem dos outros. Queridos, então, o início de uma perseguição mais contundente e sistemática contra a igreja é utilizado na Bíblia para mostrar que Deus continua no controle de todas as coisas. É utilizado para mostrar que os planos de Deus se cumprem, sempre vão se cumprir, e que eles ditam o ritmo e o rumo da história. Há um marco no capítulo 8 de Atos. Através da perseguição, Deus começa a cumprir seus propósitos e objetivos da igreja e do seu evangelho alcançar Samaria, Judeia e os confins da terra. Por causa desse marco de Atos 8, o evangelho chegou até nós. Por causa do sofrimento de uns, nós nos alegramos um dia ao conhecermos o evangelho de Cristo Jesus. Esse marco de Atos 8 nos traz e nos aponta exclusivamente para o controle de Deus sobre todas as coisas. É um testemunho para toda a história dos cristãos e também para toda a história da igreja. A igreja sofreu bastante na história. Sofreu seja com leões, seja com a tentativa de calar Lutero, seja com o martírio de Estevão, seja com o apedrejamento de Paulo. A igreja sofreu na história. Mas o Senhor continuou realizando seus planos e cumprindo a sua vontade através dela. E a igreja, que era pequenininha e só estava em Jerusalém, hoje tem uma multidão. Porque Deus faz com que o seu plano se cumpra mesmo em meio ao sofrimento da sua igreja. Diante disso, então, queridos, queria que pensássemos um pouco em tudo isso que a gente leu. E eu separei algumas perguntas. Em primeiro lugar, sobre essa questão que a gente viu dos evangelistas que transbordavam do evangelho. A sua vida transborda do evangelho no seu cotidiano. Falar do evangelho, da esperança da sua vida, é tão fácil quanto falar do time de futebol que tu torce. É tão fácil falar da sua profissão. Isso devia sair da nossa boca com tal naturalidade quanto a gente está conversando com os amigos sobre o jogo de ontem. Na verdade, estou convencido de que as pessoas deveriam saber antes que eu sou cristão do que eu sou gremista. Isso deveria ser uma marca de nós como igreja. A primeira coisa que a gente teria que comunicar através do nosso modo de viver e através das nossas palavras é essa nova esperança da nossa vida que nos transforma. Em momentos de injustiça, dificuldade e até mesmo de possível perseguição que você já tenha sofrido, qual foi a sua reação? Eu sei que às vezes a gente vai ter que aprender e conviver com contextos em que a gente é perseguido. Talvez
os guris, na minha época, eu lembro de adolescente que a gente era sempre zoado porque não ficava com as meninas. Assim. Então, toda a sua época da nossa vida vai ter uma coisa que a gente não vai fazer por amor a Deus e amor ao Evangelho, em que a gente vai ser, pá, esse cara é louco. Porque ele não faz assim, assim, assim. É tão mais fácil. Qual é a sua reação em meio ao sofrimento? Qual é a sua reação em meio à perseguição? Como eu falei antes, há um clima de tensão quanto ao Evangelho e à Bíblia. Hoje, né? Há clima de tensão nas verdades que a Bíblia traz, porque o mundo tenta nos persuadir a não firmar o pé nas nossas convicções e nas convicções que a Bíblia nos traz. Parece que a perseguição à igreja ocidental, mais tarde ou mais breve, irá chegar também. Qual deve ser a atitude da igreja em meio a isso? Através desse texto de Atos, e de muitos outros também. Estou convencido de que a resposta da igreja diante de perseguição, injustiças e sofrimentos continuará sendo pregar o Evangelho. Foi aqui, é hoje e vai continuar sendo. A resposta da igreja à perseguição e ao sofrimento continuará sendo pregar o Evangelho, com a certeza de que quem conduz a história é o nosso Deus. E os planos dele não serão frustrados, eles acontecerão. Os planos de Deus hão de acontecer através do nosso sofrimento, haja perseguição ou não haja perseguição. Por fim, a gente viu que a perseguição e o sofrimento, ele é um instrumento de Deus para que haja alegria também em outras pessoas. Houve sofrimento na igreja para que Samaria fosse abençoada com o Evangelho. Nós, como cristãos, não temos como nos envolver em ministério e serviço sem entender que a nossa morte, a nossa dor, a nossa tristeza vão ser usados para dar vida e alegria aos nossos irmãos. Eu estava assistindo um estudo esses dias em que o cara falava que, é o Emílio Garofalo Neto, ele falava que às vezes a gente tem um probleminha que a gente, o nosso sofrimento vai causar alegria na pessoa. Não porque a pessoa vai ficar feliz porque a gente está sofrendo, mas quantas vezes a gente não chega em casa cansado do trabalho e tal, e acontece uma coisa que a pessoa, pô, vamos lá, sabe? Pô, com o coração, se foi a minha noite de folga, se foi a minha tarde de folga, vou ter que abrir mão de um tempo de descanso para ir ter um tempo de oração com um amigo que não está bem, com um irmão que não está bem, ou eu vou tirar o meu sábado à tarde que eu teria livre para vir servir o ministério infantil aqui. Queridos, por vezes o nosso sofrimento, que não é tão sofrimento assim, gera alegria, gera conversão, gera transformação. Então, acho que eu repeti e espero que vocês tenham ouvido todas as vezes que eu falei isso durante o estudo, que se a gente resumisse ele em uma frase seria que os planos de Deus conduzem a história e não são conduzidos por ela. Ele nos conduz em meio ao sofrimento para o cumprimento da sua palavra. Se você está sofrendo hoje, se você tem questões e problemas, creia que isso é breve e momentâneo, comparado a uma glória futura, e creia que o Senhor Jesus vai usar isso para que o seu nome seja exaltado. Amém? Vamos orar, queridos. Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque ela é viva, eficaz e ela nos transforma. Te agradecemos porque ela nos mostra que, independente das circunstâncias, tu tem o controle sobre tudo e sobre todos. E obrigado porque a gente pode descansar nessa verdade. Que isso seja real na nossa semana, que a gente descanse na verdade de que o Senhor tem o controle de tudo, o Senhor e o seu plano são perfeitos e o teu plano irá se cumprir. Muito obrigado porque tu nos usa, mesmo imperfeitos como somos,
para que o teu plano siga à frente. Tenha misericórdia de nós e nos molde, nos transforme conforme a imagem de Cristo, para que a gente a cada dia possa te servir de uma maneira melhor. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, então, uma boa semana. Deus nos abençoe.